Perfeito. E aí eu acho que tem a discussão subjacente aqui, né? Qual que é? E aí isso tem tudo a ver com o Evangelho segundo São Mateus, que eu estou analisando lá no Teatro das Ideias. A primeira já foi a primeira aula, a segunda vai ser no último sábado de maio, agora dia 29, porque lá no Evangelho segundo São Mateus tem uma discussão que é o seguinte: Jesus vem e fala que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Então, a gente tem um ponto interessante aí, né? Quando Jesus começa, por exemplo, quando Jesus opera milagres no sábado, os fariseus vão lá e, opa, sábado não. Aí Jesus replica, não, mas espera aí, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então, aí isso parece, mas vamos por partes. Isso parece uma inclinação, assim, para uma coisa meio maleável, adaptável, etc, etc. Mas, na verdade, não é nada disso. Né? Não é nada disso. Jesus não está vindo para falar, não, tudo é permitido, está tudo legal, não é nada disso. O evangelho é muito claro nesse sentido. Né? Olha, eu vim para trazer. Você tem que abandonar tudo e me seguir, meu filho. Não tem nada disso. E aí entra a fórmula do C.S. Lewis, né? Então Jesus disse isso, beleza. Isso só funciona se ele for filho de Deus. Se ele não for, é coisa de maluco. Se ele não for, é coisa de maluco. Então, essa fórmula do C.S. Lewis ela é perfeita. Não tem esse negócio de cristianismo. Então, aí entra o ponto. Esse negócio de Deus ecológico, cristianismo adaptado. Não, veja bem, eu acredito, mas que é muito brasileiro também, né? Eu acredito, mas veja bem, eu faço as minhas adaptações aqui. Não, meu filho, então você já está fazendo outra coisa. Seja lá o que for, é qualquer outra coisa. E aí, eu fico muito espantado dentro desses círculos, onde Fábio de Mello, Leandro Carnal, Cortella, etc., etc., são populares. Então, existem duas religiosidades. Ou é essa religiosidade flexível, adaptável, ou é um progressismo descrente. Mas pensando especificamente dentro desse contexto dessa religião flex, digamos, eu acho muito interessante isso, porque assim, tudo bem, a lei a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei, mas eu acho que a religião, se a gente quiser pensar a religião como um todo, o cristianismo, não existe esse movimento no sentido de a religião foi feita para mim. Né? Então, olha, e hoje isso é muito, não, isso é muito popular, né? Porque assim, eu vou ir naquela igreja porque aquela igreja aceita tal, tal. Eu vou ir na igreja anglicana, porque a igreja anglicana tem sacerdote mulher, a igreja anglicana aceita casamento gay, a igreja anglicana aceita aborto. Vou na igreja não sei o que, vou na igreja que coloca uma prancha de surf no púlpito, porque eu sou jovem, eu sou descolado, eu não vou ir na igreja de velhinho, missa em latim, né, música Carol. barroca, não vou ir nisso. Não, isso que ele tá falando já é difícil você ver, né? Música barroca, igreja. Não, eu tô Já é chutando alto difícil. aqui. Eu sei, eu tô brincando só. Até porque nos meios católicos também tem o pessoal da bateria na missa, tem essa coisa toda. Mas eu acho que esse problema, que era um problema já ali da própria vida de Jesus, é um problema muito atual e um pouco piorado em contexto brasileiro, porque tudo no Brasil vira a brasileira, tudo, de coisas banais, né, a coisas ao que é central dentro da teologia. Mas assim, eu acho muito estranho esse movimento, né? Se eu já não tivesse me encontrado, mas se eu tivesse em busca de uma religiosidade oficial, eu acharia muito estranho. Ah, não, peraí, mas eu vou buscar uma religiosidade que se adapte a mim. Não, pô. Eu tenho que buscar me adaptar a uma religião, não buscar uma religião que se adapte a mim. Senão, parece que eu estou indo comprar uma roupa. Parece que eu estou indo no mercado e eu vou escolher a marca de leite. E não é a mesma. As pessoas não entendem que é a mesma coisa. E dentro desse círculo, só para não ficar parecendo uma reflexão sem contexto, dentro desse círculo, Fábio de Mello
e do próprio Karnal, embora ele seja o ateu da história, me parece que o pessoal que consome essas pessoas, os Três Patetas, o Fábio de Mello, são pessoas que pensam desse jeito. Elas tratam a religião da mesma forma que você trata uma roupa, ou comprar um produto no mercado, né, onde você escolhe ali a marca. Não, qual marca que está mais dentro do que eu quero? Olha, essa daqui cabe no meu orçamento, essa daqui eu já experimentei, é boa, essa daqui, né, faz aqui, ó, apoia a causa LGBT, vou comprar essa marca aqui. Meu amigo, se você está buscando, né, a religião não é isso, cara. A religião não é. Muitas vezes você vai na missa, vai no culto, você ouve uma pregação, você ouve uma homilia, e são ditas coisas que te ferem, que te. Não é, não é seu psicólogo falando que você é lindo. É um Como negócio dizem as tias pentecostais, fala Deus. Já viu aqueles negócios da internet? Aqueles viram, fala, Deus só tá cuidado, hein? Mas, Andrezão, isso é uma coisa que, por exemplo, eu acho que pessoas aqui que tenham mais experiência do que eu, viveram mais do que eu, tanto na fé quanto em vida, pode já ter reparado esse movimento que você está falando há muito tempo. Mas eu comecei a reparar há uns 15 anos, né? Essa ideia do seguinte. Primeiro, citar aqui o nosso querido Nelson Rodrigues, que o próprio Karnal gosta muito. Ele falava assim, olha, vocês vão sentir falta dos canalhas de antigamente. Certo? Vocês vão sentir falta dos canalhas de antigamente. O que acontece? O que eu percebi durante todo esse tempo? Já há 15 anos atrás, você já viu o seguinte, já que você não consegue chegar no nível proposto pela religião, certo? Então você abaixa esse nível. E muito melhor do que isso, você pode transformar o seu vício, ou em outros termos até o seu pecado, numa virtude pública. E você inverte a situação das coisas. Porque olha que muito interessante. Que nem eu conversei um pouco sobre no podcast, né, eu tive uma discussão, uma discussão não, né? Falei um pouco sobre a castidade. Castidade é a coisa mais terrível para um brasileiro, porque nós nascemos num ambiente altamente sexualizado, principalmente da década de 90 para cá, não é? Em que o sexo sempre está na propaganda, nas novelas, nos seus programas infantis, um monte de coisa. E você vai crescendo com aquele imaginário. Né? Então, aí o sujeito ele começa a ir para a igreja, por exemplo. Nesse processo, ele nasceu com esse imaginário. Aí vem a luta. Né? Pô, tem que ser casto, né, irmão? Irmão, tem que ser casto. Cara, é uma luta terrível. Certo? Das pessoas que eu conheço, qual que é o processo? É cair e levantar várias vezes. É cair e levantar várias vezes. Não é? Porque você está lutando não somente contra a sua carne, você está lutando contra a própria cultura do seu país. Tem esse elemento também. Está lutando contra. Nesse caso, quando a gente fala de castidade no Brasil, você está lutando contra você mesmo e contra a cultura, contra a sociedade. Esse é um elemento muito interessante. Só que o que acontece, Andrezão? O que acontece? Sabe aquela linha tênue entre o rigor e a misericórdia, que é muito difícil a gente manter, né? Essa linha tênue, quase ninguém consegue ficar. Então, o que é mais fácil? Pô, já que eu não consigo, então, provavelmente, esta virtude da castidade, ela está errada. E por que eu falei sobre o Nelson Rodrigues? Olha, vocês vão sentir falta dos canalhas antigamente. Porque é o seguinte, antigamente era o seguinte, se o cara ele ia para a igreja, né, e saía transando com todo mundo, ele não tinha orgulho disso e saía contando para todo mundo. Ele pensou assim, cara, eu estou errado. Eu não consigo, eu vejo um rabo de saia, eu vou. Mas não saio por aí, eu não saio fazendo pregação de que, na verdade, é a castidade que está errada. Entendeu? E aí hoje se inverteu. Já que não consigo, então, peraí, é a castidade que está errada. Não eu. Não eu.
Então vamos fazer que não funciona assim. Então você sai daquela linha tênue entre o rigor e a misericórdia e você fica só com a misericórdia. Esquece com o total rigor. É diferente, por exemplo, eu compreender um irmãozinho que não consegue, ou eu mesmo, fala, não, cara, vamos lá, vamos. Isso é uma coisa, você vai conseguir. Outra coisa, cara, esquece isso. Faz lá, não é importante. Então, isso que você está falando, entra nisso, e isso você vê muito nos dias atuais. Não é? Já que você não consegue, não somente pare de tentar, como transforme o seu pecado em virtude pública. Este é o ponto que eu acho que você está falando também, trazendo um exemplo prático aqui.